Sejam bem-vindas ao podcast da Rede Nipo Brasileiras, um movimento que reúne mulheres de diferentes gerações e regiões do país, fortalecendo identidade, conexão e protagonismo. Nessa primeira temporada, você acompanha as conversas que aconteceram no nosso encontro nacional, realizado em maio de 2025, na Japan House, São Paulo. Neste episódio, o tema é Empreendedorismo Feminino e Inovação. Michele Taminato destaca a colaboração, a inovação e a felicidade como elementos para transformar organizações e territórios. Michele é empresária nipo-okinawana brasileira, cofundadora e CEO do Colabsoul. Gente, muito boa tarde, que prazer e que honra estar aqui. Leslie-san, domo arigatou gozaimashita, né? Eu acho que isso é um sonho que eu estou fazendo aqui, fazendo parte, compartilhando um pouco do conteúdo da minha história. Entendendo que o grupo de mulheres hoje me faz fortalecer a cada dia, a cada momento, a raiz do que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. É um pedacinho da história. Mas não dá, né? A gente aprendeu hoje de manhã, desde cedo, como começar tudo isso se a gente não estiver honrando inicialmente todas aquelas que vieram antes. Eu não tenho a foto de todas elas, mas eu gostaria de trazer aqui o nome, né, de todas as minhas obachans, nihonobachans que estão aqui na minha história, para que eu pudesse estar hoje contando essa história com muita honra, com gratidão. E lembrando que a partir dessa mistura de Okinawa e Hiroshima, que são as duas províncias a que eu vim, eu estava fazendo a lição de casa que a Marie passou hoje de manhã, né, a Marie, dela comentando assim, mas por que você faz o que você faz? E eu estava pensando, né, não sei se vocês todas já descobriram, mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, por que eu faço o que eu faço? Um dia eu entendi que eu venho de duas províncias que têm uma história, um DNA muito forte em relação à guerra. Né? A gente passou pela questão da bomba de Hiroshima, a Batalha de Okinawa foi uma das piores batalhas existentes na nossa história. E falar de felicidade para mim e compor um pouco das histórias que a gente vai fazer aqui, me fez muito vínculo que sempre quando eu resolvi fazer relações internacionais me trazia força, que era como que eu podia promover a paz mundial. Como que a guerra poderia sair das nossas pautas, que infelizmente ainda existem, a gente está passando aí nas questões mundiais, mas como que eu, dentro da minha história, poderia promover, através da minha energia, do meu esforço, dos meus valores, uma nova história. Porque eu não queria esquecer de tudo que aconteceu, mas eu queria redesenhar uma história diferente. Então, trazendo tudo isso, foi quando surgiu o Colabsoul há 10 anos atrás. É uma organização que acontece como ecossistema, então ela não é um CNPJ tradicional, a gente tem uma forma de composição jurídica, contábil, financeira, diferenciada, mas que traz para mim uma pauta que para mim é fundamental. É transformar e trazer de volta a humanidade, que a sociedade, quando tem guerra, esqueceu que existem outras coisas que são fundamentais para a gente poder viver no nosso dia a dia. E isso não tem como a gente fazer se a gente não fizer uma elevação de consciência social, econômica, sistêmica, e não tem como a gente trabalhar mais do mesmo, porque o que está acontecendo aí a gente sabe que não está respondendo às necessidades humanas. Para fazer isso, precisa ter múltiplas perspectivas, a gente tem que inovar, não existe fazer mais do mesmo, então a gente precisa colaborar. E se a gente não souber o que faz e traz sentido para a nossa vida, o que torna a gente feliz, como é que a gente vai fazer essa transformação no nosso dia a dia? Por isso que eu falo muito que a transformação e a humanidade, trazendo a humanidade de volta, ela está composta nesses 3 pilares, que trazem para a gente uma nova observação e uma composição de como que a gente estrutura os nossos negócios, os nossos projetos, as nossas soluções, para poder trazer uma nova condição humana aí para a nossa sociedade e humanidade. Quando a gente pensa nisso, a gente sabe que tem que redesenhar a forma como a gente pensa, que são mindsets, que são formas e estruturas. Como que as nossas organizações funcionam hoje? E como que a governança, principalmente, que é como a gente lidera, por que a gente corre atrás todo dia, aquela questão toda do que a gente faz nos nossos negócios, das nossas oportunidades, para realmente transformar, se está fazendo mais sentido ou não. E tudo isso voltado aos 3 pilares. Hoje eu tenho a honra de fazer parte desse ecossistema que eu falo, aqui tem só algumas pessoas que vocês vão ver, não tem muitos nipodescendentes ainda nesses projetos em específico, porque a gente trabalha de forma pontual, eu vou trazer aqui um exemplo, mas também organizações mundiais que estão fazendo isso de uma forma
sistêmica, porque precisa de pesquisa nova, não dá mais para fazer da mesma forma, então a gente precisa da academia. Então, o ProSocial World hoje é uma rede internacional de pesquisadores que estão em busca de formas inovadoras em como a gente colabora, coopera, para trazer novas soluções sistêmicas para o nosso planeta. O World Happiness Foundation trabalha com uma pauta de felicidade global, como que a gente trabalha também em parceria, por exemplo, com a Universidade da Paz da ONU, que fica na Costa Rica, para a gente repensar os indicadores mundiais que direcionam o nosso planeta. Por que a felicidade não poderia ser ou vir a ser um grande norteador da nossa sociedade aí para a gente remodelar a forma como a gente tem feito as coisas no nosso dia a dia? E East West Center é a organização que eu honro, que foi quem me resgatou do meu distanciamento da cultura japonesa. Eu tive uma infância onde o bullying sistêmico na escola não me permitia ter tanto orgulho de ser nipodescendente. E quando eu comecei, ganhei essa bolsa do Worldwide Uchinanchu Business Association, que é uma organização de empresários okinawanos, né, que nasceu no Havaí com uma rede mundial de empresários que queriam promover uma forma que líderes da América Latina tivessem a oportunidade de fazer um programa de liderança no Havaí. E, a partir disso, a gente conseguia aprender e ter uma nova perspectiva como okinawano, liderança nesses espaços, onde acontece no East West Center, que é um centro hoje que trabalha uma tecnologia de desenvolvimento e colaboração, cooperação, ainda do Equador para cima, né? A gente ainda não conseguiu aí descer no nosso planeta, mas a gente já teve a possibilidade, graças a essa bolsa, conhecer um pouco mais sobre essa relação. Então, a minha jornada ela começa assim, dentro de um momento que quebra o paradigma e a necessidade de realmente pensar numa forma nova. Eu vejo aí os indicadores de saúde e burnout só piorando. A gente vê que a situação de suicídio hoje no nosso planeta está avassalador. A gente vê jovens talentosos saindo das empresas. A gente vê a situação de saúde sistêmica das relações, dos casamentos, das crianças cada vez pior. Então, teve um momento na minha vida como empresária executiva, né, trabalhando para as empresas, que me fez parar, porque muita coisa que estava acontecendo na sociedade não estava respondendo mais às minhas necessidades e anseios humanos. Foi quando realmente eu fui e comecei a entender que a perspectiva e a busca para eu entender o que era a minha felicidade naquele momento trazia uma nova pauta para a minha vida, para refletir como é e para que faz sentido pensar sobre a felicidade numa constante mais ampla. E hoje eu queria convidar vocês, porque isso já são mais de 10 anos de pesquisa e prática em negócios, em organizações, em cidades, também no âmbito individual e organizacional, mas que traz para a gente uma nova perspectiva, não só econômica, não só a do sucesso, mas aquilo que traz sentido e significado para a nossa vida. Quando a gente fala de felicidade, então, a felicidade ela tem uma profundidade, a gente tem que lembrar que toda vez ela tem pelo menos 3 grandes pilares. Hoje, quando a gente fala de felicidade, muitas vezes a gente pensa apenas no indivíduo. A pessoa é feliz ou ela é triste. Mas para ela ser feliz ou triste, a gente precisa lembrar que existe um fator sine qua non, que é a qualidade das relações humanas e as condições que o país, que a sociedade, que o trabalho, que a organização promove para que aquilo seja possível ou não. Então, ela é uma relação com 3 aspectos. Felicidade individual, que eu queria trazer para vocês um pouco dessa pesquisa, ela fala, né? Tem muitos pesquisadores falando hoje da psicologia positiva, da ciência comportamental, trabalhando da neurociência. Eu gosto de uma simplificação em relação a um conceito para a gente aprofundar um pouquinho aqui, porque eu vou me desafiar, a Ana vai me ajudar, para a gente poder trazer essa reflexão na nossa perspectiva nipodescendente, né? Então, quando a gente pensa que hoje a felicidade, a Sonja Lubomires, que é uma das únicas mulheres hoje, pesquisadoras de ciência, da neurociência, da psicologia, né, positiva hoje, que está pautada junto com Mihaly, vários grandes outros pesquisadores, mas ela é a única mulher. E a Sonja Lubomires, que ela traz para mim um dos melhores conceitos, porque a felicidade ela é uma experiência, tanto de contentamento, então te dá aquela satisfação de bem-estar, mas que está atrelado a um significado e um propósito de vida, que ela faz sentido e tem significado. E tem formas da gente praticar, que a gente não vai aprofundar todas elas aqui, mas uma delas que eles falam sempre em relação à neurociência é a prática da gratidão. Vocês já ouviram falar nisso? A gente, como nipodescendente, tem isso como default de casa, né? A gente sabe o quanto é importante agradecer. Mas quando eu estava vendo isso e conversando com a Ana, eu falei, nossa, eu tenho aqui uma pessoa que consegue explicar maravilhosamente pontos, porque a gente começa a entender que nós temos já alguns mecanismos que promovem e nos dão um fortalecimento, inclusive em relação a essa questão individual, porque a gente tem valores específicos que a gente acaba praticando meio que naturalmente. É isso, Ana.
Certeza. E a gente estava até conversando, né, que como eu trabalho com as palavras, né, do japonês e sempre, tento refletir sobre como que a a o idioma japonês, né, tem uma profundidade, sempre tem alguma coisa, assim, a nos ensinar. A gente estava falando, né, sobre os ideogramas hoje na hora do almoço, e eu resgatei um post antigo meu em que eu demorei alguns dias para escrevê-lo e eu pesquisei muito sobre a palavra kansha, né, que é o agradecimento, né, esse sentimento de gratidão. E aí eu li muito, eu vi milhares de referências e eu organizei uma referência que eu encontrei, que achei muito bonita, sobre o significado desses dois ideogramas. E eu vou ler aqui para vocês, é um pouquinho profundo, mas eu acho que é uma forma da gente pensar a gratidão, né, dentro do contexto do idioma japonês também. Então, esse primeiro ideograma, né, que é o kan, ele significa sentimento, emoção ou sensação. E o ideograma é composto por boca, né, um machado e coração, né? Então, a parte de cima é formada pela boca, que representa um recipiente, e pelo machado, que protege esse recipiente. E esse recipiente protegido simboliza uma caixa sagrada, onde as orações são oferecidas a uma divindade. E a parte de baixo do ideograma, ele representa o coração da própria divindade, que se sensibiliza com os pedidos. Então, a origem do sentimento está em uma divindade cujo coração é movido pelas orações e atende ao clamor de quem faz esses pedidos. E o chá, né, aqui na parte de baixo, é formado pelos ideogramas de palavra, e o segundo radical aqui é de disparar ou lançar, né? Então, esse ideograma está relacionado a lançar palavras, né? Conversar, cumprimentar. E com a explicação, né, vai fazer sentido esse ideograma todo, né? Que essa palavra ela é utilizada tanto para gratidão como para perdão. Então, para resumir, né, tudo isso, esse ideograma de baixo, ele está relacionado, né, a esse disparar, lançar, como se fosse disparar ou lançar palavras, disparar ou lançar uma flecha, e está relacionado a relaxar a tensão, né? Depois que a flecha, né, que estava tensionada, ela é disparada, tem esse momento de relaxamento, né, do arco. E então o chá pode ser interpretado como palavras que suavizam a tensão. E nesse contexto, elas cumprem o papel de abrandar, né, de descontrair, de relaxar. Então, tanto para agradecer quanto para pedir perdão, né, as palavras cumprem o papel de reduzir a tensão que estavam presas no coração. Então, as palavras que suavizam a tensão quando o nosso coração é movido por bons sentimentos é o significado de kansha. Ai, domo arigato, maravilhoso, né, gente? E vou falar que essa dor, né, de ter negado muitas vezes o fato de ser descendente e ao mesmo tempo de querer uma contínua busca de compreender o que era felicidade para mim, eu vi que buscar cada vez mais uma jornada de autoconhecimento e compreender quem eu era muito fundamental. Com o tempo eu comecei a desenvolver algumas coisas, esse foi a minha primeira palestra num palco, né, há 10 anos atrás, quando eu tinha acabado de voltar desse meu sabático, que eu tinha ido para o Havaí. E daí me fizeram, porque a gente teve o nosso primeiro congresso internacional de felicidade lá em Curitiba, e falaram assim: Michele, você tem que palestrar. Eu falei: nunca palestrei, gente, sou consultora, mentora, estrategista, né, trabalho com empresas. O que eu vou fazer num palco? Michele, você tem que palestrar. Eu falei: se for, então vai ser um dos meus primeiros ritos de pedido de gratidão e pedido de desculpas, né, para os nossos ancestrais, para os meus ancestrais em especial, que eu precisava subir, se fosse para falar, que fosse uma fala que não fosse só minha, fosse de uma ancestralidade maior. E daí o pessoal de Okinawa, né, o Ryukyukoku Matsuri Daiko de Curitiba, assumiu o desafio. Falei: gente, eu vou subir no palco, vou falar antes, depois vocês vêm e tocam. E eles falaram: a gente nunca fez isso. Eu falei: e pode? Pediram permissão para Okinawa, o sensei permitiu e eles puderam subir no palco comigo. Depois foram várias outras buscas que são paralelas, são voluntárias, mas que foram formas de eu começar a ter esse meu processo de nutrição interna e compreender o que é ser a Michele nipodescendente. Né? O que é a Michele líder que está aqui fazendo tudo isso e o que era a felicidade para mim? Um dos pontos que surgiu durante a nossa pandemia foi o Yuki Arts. Eu tenho alguns convidados que foram muito especiais, que vieram com a premissa de falar o quê? Que vocês pudessem vir, né, falar sobre a sua expressão em primeira pessoa.
Eu chorei, eu machuquei, eu me senti frustrado. E eu lembro quando eu falei com Edson Matsuo, né, que foi um grande diretor, assim como a a Ângela, são pessoas que eu admiro muito no meio empresarial, porque foram referências que levaram o Brasil para um outro patamar e são nipodescendentes, e levou a Melissa, né, para o mundo. Ele falou: "Michele, era muito interessante, porque quando eu estava em Paris, sendo premiado, recebendo reconhecimentos internacionais, eu não conseguia entender aquele reconhecimento. Eu não sentia que eu era digno daquilo". Aí eu comecei a entender, palavras deles, a força do Gambare Machô. E o Gambarê, quando a gente fala, é o que move a gente em muitas condições, mas também, se for em excesso, nos adoece. A gente acaba não vendo. Claro. Era da Havaianas? Do Edson Matsu? Do Edson Matsu! Desculpa, Ângela. Que essa foi a conversa que eu tive com o Edson, né. Mas, assim, também desse processo todo da Havaianas, né. Então são as 2 empresas que hoje eu vejo que trazem pra gente uma honra muito grande, e eu admiro muito. Mas nessas conversas em primeira pessoa foi o que eu vi, como é potente e é importante nós, como nipodescendentes, também sabermos falar nossas conversas e falas em primeira pessoa. Eu chorei, eu sofri, isso é fácil, isso é difícil. E teve um espetáculo artístico que chegou aqui também para São Paulo, para poder trabalhar números solos com mulheres que não são artistas, para a gente poder subir no palco e poder falar e tentar honrar, através de uma apresentação, a nossa ancestralidade, tá? Mas tudo isso, tudo bem, a gente viu autoconhecimento é importante, a gente viu como gratidão, perdão são fundamentais nessa prática da neurociência, tem muitos outros aspectos, né? Eu acho que a felicidade, ela traz para a gente perspectivas para trazer novas perguntas em relação ao nosso autodesenvolvimento, desenvolvimento das relações, desenvolvimento da nossa sociedade. E a partir disso tem um segundo pilar, que esse cientista é a nossa pesquisa mais antiga em relação, de acordo com, né, Harvard hoje, em relação às ciências sociais, né, que a gente está comentando, que o Robert Waldinger, ele é um psiquiatra que está trabalhando há 85 anos, herdando as pesquisas para falar e entender melhor o que faz a vida valer a pena e a gente envelhecer com saúde. E a qualidade das relações humanas é o fator fundamental que traduz muito nessas condições o que realmente faz valer a pena, que é algo que a gente tem forte na comunidade nipodescendente, né? A gente sabe como os motiores e todos esses processos são fortalecedores, mas que nem sempre a gente toma consciência disso, como é importante, e a gente não aprofunda, às vezes, né, essa questão toda. Conversando hoje no almoço com a Ana, ela estava falando: "Michele, você conhece aquele Candi?" Estava conversando sobre quando a gente tem um encontro, né, encontra alguém, tem alguma conexão e esse encontro é positivo, a gente fala que é um goen, né. Então, o esse ideograma, ele está muito conectado com coisas positivas, né. Então, engi de coisas que são, um bom presságio, né, uma boa fortuna. Então, que os próprios encontros têm esse poder, né, de ser algo muito bonito, muito positivo. E tem um provérbio, né, que a gente estava até falando, que é o "Fude Sorial mo Tashou no En", né. Então, Fude Sorial é, assim, às vezes, o nosso encontro vai ser só as nossas mangas que vão, né, encostar, mas isso já é uma conexão, isso já aconteceu por algum motivo. Então, acho que quando a gente respeita essas relações, né, isso é uma coisa que a gente tem muito profundo na cultura japonesa, né, como a Márcia falou, né, do Ichigo Ichie, né, dessa coisa de um encontro, né, uma vida, aquele momento da a importância. Então, acho que tudo isso, esse goen, né, então acho que aqui, hoje mesmo, aqui é um goen, né, a gente está aqui juntas, pensando, né, conexões, né, extremamente positivas que surgem daqui. E é tanta coisa, né, que a gente tem conversado. Eu queria pedir permissão, eu falei hoje com a Irma, ela chegou agora à tarde. Eu fui agraciada com um projeto para a gente compreender um pouco mais como a gente faz isso também na prática. E eu lembro que eu falei para a Irma, que ela está aqui, eu falei assim: "Irma, você está me dando um presente da vida", porque eu até então não tinha levado a cultura japonesa para um projeto de desenvolvimento organizacional. E ela falou: "Michele, aqui a gente tem os valores muito grandes no Pioneiro", que a gente viu a história hoje de manhã, né, que é fundamental para a nossa história e que isso sempre, desde a nossa, né, fundadora, falava da importância. Para esse projeto específico, foi formado um time somente de nipodescendentes, para a gente poder fazer um trabalho que está ali do lado. Meu marido veio na segunda vez, né, que está aqui do nosso lado, para poder entender o que é isso, o que é vivenciar essa cultura nipodescendente numa organização. E eles toparam o desafio. A gente conseguiu levar 50 taikos, eu acho que foi na época, né,
para os 150 professores, nipodescendentes ou não, pudessem sentir a energia do coletivo e a força que as relações têm na questão da integração, na forma de você ver nossos valores, que a gente carrega com tanto valor, dentro de uma sinergia, dentro de uma estrutura organizacional. E eu lembro que foi tão rico e tão maravilhoso, porque era um risco, era a primeira vez que a gente estava fazendo aquilo. E a gente não sabia se o sensei ia dar conta, né, da rotina. Será que o pessoal vai realmente entender? Mas quando a gente fala com o coração, quando a gente traz realmente a energia da batida daquilo que faz sentido e traz significado para a gente, as coisas, elas traduzem um reflexo depois que não tem como a gente traduzir. E a partir disso, trazendo cada vez mais consciência dos valores que a gente carrega e como eles fortalecem a gente dentro de uma estrutura mais ampla, como que nós, lipodescendentes, podemos também trazer essas condições para um anseio muito mais amplo como sociedade e humanidade? Isso, em 2025, eu tenho participado em várias viagens para o Butão. Alguém já ouviu falar sobre o Butão? Tá, então vamos lá. Tem muito assim, tem muito não, então eu vou pedir ajuda. Butão é um pequeno país no meio dos Himalaias que resolveu, mais de 10 anos atrás, definir como seu principal indicador de política pública a felicidade. Ao invés deles medirem o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que a gente tem como padrão, inclusive organizacional, a gente mede muitos indicadores de produtividade, questão econômica, eles medem a felicidade interna bruta, onde o PIB é parte, mas o foco principal é entender o que traz para uma nação consciência, ciência e significado, sentido de viver. Esse evento em específico foi a celebração do aniversário do Quarto Rei, onde a gente foi para levar cases mundiais, onde estavam acontecendo a implantação dessa metodologia nos mais diversos setores, educação, saúde, cidades, países. E eu tive a oportunidade de levar, junto com a Susan Andrews, o primeiro piloto que tinha acontecido numa cidade pequena aqui no interior de São Paulo. Nesse espaço foi muito interessante. Eles falam sobre os indicadores, são múltiplas perspectivas que a gente considera. São 9 dimensões, mas 4 pilares que quem está falando do ESG, né, que tem muita questão do social environment, né, e a parte toda de cuidado ambiental, ele está aqui. Mas mais do que isso é você começar a trazer que para falar sobre felicidade num contexto coletivo, você precisa ampliar suas perspectivas que vão além. Eu fiquei muito feliz, né, das palestras hoje da manhã, onde a gente vê onde que é a educação hoje, né, Sensei, que eles colocam a importância de trazer o triângulo equilátero, né, da emoção, do intelectual, porque ir para o Butão esse ano passado, para ver que hoje as tendências educacionais não consideram o emocional, e isso é uma das grandes questões que a gente vive humanas, tanto na sociedade, nas organizações, porque as pessoas não possuem letramento emocional e hoje, com a quantidade de desafios que a gente está vivendo sistêmicos, sociais, é quase impossível você querer ensinar sozinho, porque as nossas estruturas não estão preparadas com a demanda e a quantidade de oportunidades e conteúdos que estão gerando uma extrema ansiedade. Nós somos, né, infelizmente, o país mais ansioso do mundo nesse momento, segundo em burnout, só depois do Japão, né, a gente comentou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre esses aspectos. Então, quando a gente vê que uma das dimensões hoje é bem-estar psicológico, você vê que é fundamental a gente pensar nisso. É fundamental a gente pensar sobre o uso do tempo. Será que a gente está tendo hoje políticas públicas de gestão onde o tempo está sendo colocado como cuidado e com um valor para o lazer e pela qualidade de vida pela qual a gente vive? Será que a gente está tendo realmente espaço para ter vitalidade comunitária, troca, colaboração, como a gente está tendo hoje ou não, né? Então, tudo isso, fora todos os outros, a gente considera como aspectos e necessidades e condições para você trabalhar um contexto coletivo pautado em felicidade. Mas quando eu estive nesse evento, o que eu achei super interessante, antes de passar para o próximo? Tinha uma pesquisadora, que era a Tia Kutida, que ela falava assim, eu queria entender o que era felicidade para os japoneses. E ela falou que tinha feito pesquisa em 2 cidades e eu precisava entender. Quando ela chegou lá e apresentou, o que mais me chocou? Porque toda pesquisa do Ocidente ela é baseada no desenvolvimento individual. Então, você tem que saber o que é felicidade para você, o que você tem que fazer para desenvolver, né, a sua gratidão, a sua resiliência. Mas quando ela apresentou os resultados, foi super interessante, porque para os japoneses, a interconexão psicológica da felicidade foi medida, calculada, a correlação entre a felicidade individual e coletiva, mas ela foi percebida na comunidade. Se a gente pensa que hoje, né, a relação humana, que a gente viu, a qualidade das relações é uma das coisas mais importantes, se para nós, como nipodescendentes, também herdeiros desse conhecimento, a gente sabe que hoje todo o capital social ele é considerado como um grande valor dentro das nossas realizações,
como que a gente pode estar fortalecendo e tendo mais vitalidade para esse tipo de comunidade? Para mais tempo, para a gente estar focando em coisas que estão fazendo sentido para a gente, em relação e nutrindo tudo isso. E aí, quando eu trago para vocês um pouco do significado que diz, né? Uma sociedade baseada no FIB significa a criação de uma sociedade na qual a felicidade e o bem-estar de todas as pessoas, de todos os seres, é o propósito último da governança. A gente precisa repensar as estruturas de governança política dentro das nossas cidades, das nossas organizações, para ver se isso está fazendo sentido. Então, a felicidade ela é uma meta, mais do que tudo, socioeconômica coletiva, que a gente precisa trabalhar as relações humanas e o desenvolvimento econômico em conjunto. Tem tudo que a gente sabe que hoje felicidade traz resultado nas organizações. Opa, posso ir já? E esse ano eu fui agraciada, a gente teve o nosso primeiro evento de Smart Cities no Brasil, onde o tema foi felicidade, infelizmente, né, lá em Curitiba. E a gente foi agraciada, a gente está tocando esse projeto já faz 4 anos em São Gonçalo da Baeté, no interior de Minas Gerais. E eu tenho a honra de oferecer esse projeto, né, para o Brasil, porque realmente ele foi o primeiro prêmio, a gente ganhou o prêmio principal da noite de todo o evento, onde agora a gente pode falar que finalmente a gente tem um projeto de felicidade interna bruta implantado no país, melhorando o desenvolvimento econômico, reduzindo, né, toda a questão de evasão escolar, o burnout das escolas que estavam super excedentes. A gente estava com um processo hoje de gestação, de gravidez na adolescência altíssimo, em 1 ano ele caiu praticamente 90%. Então, assim, são indicadores que, sistemicamente, você pensando em como trabalhar isso numa cidade, numa empresa, é viável, é possível, o resultado aparece. Então, eu queria agradecer a todos vocês, porque esse é um prêmio que a gente oferece para o nosso Brasil, que é assim como a gente estava ouvindo, né, do exemplo, por que não o Brasil se tornar uma referência em coisas boas e poder trazer o restante do planeta para cá? Eu falo para o pessoal do World Happiness Foundation que o meu sonho é, o Brasil vai ser a referência, depois do botão, em cases de implantação da felicidade interna bruta em cidades no nosso mundo, né? Que a gente consiga trazer isso para cá. Daí trazer para vocês, para a gente finalizando, porque tudo isso que eu estou trazendo agora para vocês é um sonho mesmo, né? Daquele cuidado que a minha Obate, com a minha bisa, né? Tá ali, eu tô pequenininha, tá com a minha mãe. E eles sempre tiveram, a gente sabe o quanto o cuidado é fundamental dentro da nossa cultura. Se a gente pensa que quer cuidar da nossa sociedade, das nossas organizações, a partir do que gera felicidade para cada um dos seres que vivem e estão com a gente, por que a gente não pode estar pensando nisso, numa transformação onde, imagine se toda a cultura organizacional estivesse sendo pautada pelo cuidado, pelo carinho, pela colaboração, né, para que todas as pessoas pudessem se sentir dessa forma. Se a gente fosse pensar, todas as pessoas nas organizações que estão com a gente se sentissem cuidadas, felizes, no lugar certo, pertencentes, imagine como seriam os filhos, os sobrinhos das pessoas que estão chegando em casa e eles estão com aquele sorriso nos lábios, com a felicidade dos pais voltando para sua casa, realizados, né? Não exaustos, mas bem cuidados. Imagine se a gente pudesse, o que você acha que tudo isso poderia estar impactando e como que poderia estar transformando o nosso mundo nesse nosso dia a dia? Então, para mim, eu acho que o mundo tendo mais felicidade, a gente entendendo que esse é o propósito único que a gente tem de acordo com os filósofos, com pesquisadores e cientistas, por que não implantar de uma forma revolucionária toda a tecnologia, todo o smart que a gente sabe que está sendo necessário ser trazido, os valores que a gente carrega de uma forma, uma profundidade enorme. E eu honro e agradeço, porque muito do que eu apresentei hoje, eu agradeço a minha ancestralidade. Ela vem desse lugar onde um dia eu sei que entender quem eu sou, né, as minhas fragilidades e fortalezas, entender que a força da comunidade, da coletividade, ela é fundamental, mas que isso não faz sentido se ficar isso só para mim. A gente precisa colocar isso a serviço do mundo, a serviço da estrutura, daquilo que a gente vê que precisa ser realmente significado. Então, para mim, é que cada inovação a gente possa realmente aproximar mais a nossa humanidade. Porque a felicidade é um parâmetro que traz para a gente o potencial para refletir sobre novas perspectivas além da econômica, além da tecnológica, mas que a gente pode trazê-la para somar com a tecnológica e com a econômica um novo resultado. Então, para mim, hoje, ela é revolucionária. Infelizmente, eu tenho que falar que ela é inovadora, né? Que a felicidade ela pode nos orientar para esse novo caminho e trazer para a gente uma nova perspectiva. E, a partir disso, transformar e começar a construir esse planeta que a gente realmente quer. Não só para as futuras gerações, mas para o agora. Então, é isso. Muito obrigada.
Você acabou de ouvir um trecho do nosso Encontro Nacional em 2025. Para saber mais, acompanhe nosso perfil no Instagram, @nipobrasileiras. Até o próximo episódio.